a contabilidade e o planejamento na administração pública, créditos orçamentários e créditos adicionais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Vamos tratar nesse nosso encontro sobre um importante assunto que é os créditos orçamentários e os créditos adicionais, conforme já consta da nossa tela. O nosso tema de hoje, créditos orçamentários e créditos adicionais. E por que é importante esse debate sobre créditos adicionais e créditos orçamentários? Porque vamos pensar aí na tua casa, né? Vamos pensar aí um momento para fazer esse paralelo para você entender a importância. Na tua casa você faz, por exemplo, o orçamento doméstico deste mês. Pergunto para você, será que fecha? Será que sobra dinheiro? Será que falta dinheiro? Será que aparece uma despesa que você não tinha ideia que ia aparecer? Pode ser que sim, pode ser que não, que você acerte o teu orçamento exatamente como deveria ser. Mas normalmente acontecem itens que são imprevistos. Aparece lá um problema no teu carro, aparece lá, sei lá, um vazamento, né, de água, enfim, queima um eletrodoméstico que acaba, né, prejudicando o teu planejamento doméstico. Mas você faz o teu planejamento para um período aí de um mês e é somente da tua casa. Imagine a complexidade que é fazer um planejamento de um município, de um estado ou mesmo do governo federal, da União, esse gigante que é o nosso país, o Brasil, né? Então, muito complexo essa questão do orçamento. Então, nós temos que ter uma forma dentro da lei de poder ajustar este orçamento. E é justamente isto, é exatamente este ponto que nós vamos estar tratando nesse nosso encontro de hoje. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa tela. O que nós temos aí? Primeiro, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela contém receitas previstas e despesas fixadas. A despesa fixada representa o quê? O valor máximo, um teto, que não pode ser ultrapassado, sob pena de causar desequilíbrio nas contas públicas. E ainda, pessoal, observem, na administração pública, somente se pode gastar aquilo que se arrecada, né? Então, pelo princípio do equilíbrio, eu só posso gastar aquilo que eu arrecado. O meu orçamento, né, conforme vimos na nossa tela, ele tem as receitas previstas e as despesas fixadas. E no texto você vê ali que ele diz que é um teto, um limite máximo de gasto. Agora a pergunta é, e se eu precisar ultrapassar esse gasto, seja por um motivo qualquer, falta de um planejamento adequado, algo imprevisto, enfim, motivo qualquer, o que eu faço? Não executo? Né? Só a título de exemplo, vamos imaginar que você chegue em um posto de saúde com um familiar, um filho, um irmão, né, a tua mãe, o teu pai, por exemplo, com febre. Você chega lá, o médico, o atendente dizer para você, não, eu não posso te atender porque o total de despesas de saúde já chegou no teto, infelizmente, volte mês que vem, volte o ano que vem. Não daria muito certo, não estaria certo. Então, eu tenho que ter uma forma de alterar o orçamento dentro da lei, importante falar isso, e que atenda às necessidades da população e às necessidades de gestão na administração pública. Seguindo ainda, o que mais que nós temos aí na nossa tela? A LOA, a Lei Orçamentária Anual, entra em vigência somente em 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, entre o início de sua elaboração, né, passando pela aprovação, sanção, ocorre uma lacuna considerável de tempo e podem ocorrer fatos que alterem o cenário econômico de uma região ou até de um país. Só lembrando, a Lei Orçamentária Anual é enviada para o Poder Legislativo para apreciação 4 meses antes do encerramento do exercício. Então, por exemplo, pegamos este ano, até 4 meses antes do encerramento desse ano é enviada a Lei Orçamentária Anual. É claro, ela é enviada para apreciação. Ela foi elaborada muito antes, ela começou a sua elaboração muito antes. Só que ela vai entrar em vigência em 1º de janeiro do ano seguinte. Muito bem, entre a sua elaboração e a entrada em vigência, muita coisa pode acontecer. Pode ter aí, né, há um problema na economia mundial que afeta lá o meu município, por exemplo, eu sou um município essencialmente agrícola, tem lá um problema de exportação agrícola, enfim, carne, bovina, alguma coisa assim.
pode ser que eu tenha alguns problemas na economia que irão afetar o meu orçamento. E aí, como que eu faço? Eu tenho que ter um instrumento de alteração desse orçamento. Por quê? Porque ele é um planejamento. Ele não deve engessar a administração pública, imobilizar a administração pública. Ele deve ser um parâmetro de planejamento a ser seguido, né? Sempre pensando que eu tenho que ter essa margem de alteração, quando necessário, sempre dentro da lei. Seguindo ainda, pessoal, né? Portanto, o orçamento que inicialmente estava ajustado às necessidades e realidade de um determinado órgão, de um determinado município, pode, no momento da sua execução, estar defasado ou não ajustado às novas realidades. Como eu disse, por fatos que aconteceram, que não estavam dentro do planejamento na administração pública, mas que vão afetar a economia e vão, por consequência, afetar o orçamento lá do município, do estado, até do próprio país, né? Seguindo ainda, o que mais que nós temos? A Lei 4.320 de 64, essa lei previu a possibilidade da realização de ajustes na lei orçamentária anual, aprovada, já em execução, possibilitando o quê? Ajustes no planejamento sem ferir o princípio da legalidade. Como eu disse, esse ajuste, esse reposicionamento do orçamento, ele deve ser feito sempre, né? Sempre observando a lei, porque senão se tornaria ilegal. E a Lei 4.320 de 64 deu essa possibilidade para o gestor, já prevendo que eu poderia ter a necessidade de algum ajuste no orçamento. Seguindo ainda, o que mais que nós temos? Dentro da Lei 4.320 de 64, no seu artigo 41, ele traz as possibilidades de alteração no orçamento. São os chamados créditos adicionais. Créditos adicionais. Eles são classificados em suplementares, quando destinados a reforço de dotação orçamentária. Quando eu falo em suplementares, eu estou pensando em suplemento, em complemento. Então, por exemplo, se você faz academia, se você pratica esportes, provavelmente você tome um suplemento alimentar. Você não deixa de se alimentar. Você continua almoçando, tomando café, jantando, no entanto, você faz um suplemento, né? É justamente isso que fala a lei. Eu já tenho orçamento, só que eu preciso adicionar, eu preciso suplementar esse orçamento. Por quê? Porque é necessário. Além disso, a Lei 4.320 de 64 fala mais o quê? Eu tenho ainda os créditos especiais, que são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Vamos imaginar a seguinte situação. O presidente do Brasil chega lá no teu município, fazer uma visita ao teu município. Nessa visita, chama o prefeito do teu município e diz: prefeito, eu vou te passar dinheiro, né, hoje para você construir uma nova escola aqui no teu município. Muito bem, uma coisa boa, né? Aí o prefeito chama lá o contador do município e pergunta assim: contador, nós temos no nosso orçamento a previsão de um gasto para a construção de escola? O contador diz: não, prefeito, nós não temos, porque nós não tínhamos recurso para isso, nós não inserimos no nosso orçamento. Vamos imaginar a seguinte situação. O teu prefeito vira para o presidente da República e diz assim: presidente, muito obrigado, mas eu não quero esse recurso porque eu não tenho no meu orçamento. É claro que isso não iria acontecer, né? A ordem que o prefeito vai dar é: pegue o orçamento do município, altere o orçamento do município e inclua o gasto para a construção dessa escola, porque ele não existia e vai passar a existir, porque agora eu tenho o recurso que está vindo do governo federal. Isso são os chamados créditos especiais. Observe na tela. São aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, isto é, eu não tinha incluído aquilo no meu orçamento, porque não existia a possibilidade de eu executar. Então, são os chamados créditos especiais, diferente dos suplementares. Os suplementares, conforme a tela, eles complementam algo que já existe no orçamento. O especial, aquele item não existia no orçamento. Continuando ainda, observem a tela, pessoal. Ainda temos, segundo a Lei 4.320, artigo 41, chamados créditos extraordinários. E a lei diz exatamente assim, que são destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública. Você pode até achar estranho esse termo que aparece na nossa tela, comoção intestina, né? Mas é justamente isso, é algo que não tinha como você prever, era imprevisível. Por exemplo, uma catástrofe, uma enchente, uma barreira que estoura lá no teu município, lá, uma barragem que estoura, sei lá, um incêndio que acontece lá no teu município, nas florestas lá do teu município, uma catástrofe, enfim, né? E a lei até fala em guerra, né? Imagine você, ocorreu lá uma inundação no teu município. O prefeito vai ter que gastar dinheiro para atender a população com vacinas, com remédios, com alimentação, enfim, dando abrigo para essa população que foi atingida pela enchente. Imagine você se ele tiver que alterar o orçamento, né, mandar uma lei alterando o orçamento, esperar a aprovação. Já aconteceu, né? A população tem a necessidade imediata de atendimento. Então, eu tenho chamados créditos extraordinários que servem para essas situações urgentes e imprevisíveis. A lei ainda continua, pessoal. O que mais que a lei fala para nós, né? Os créditos adicionais suplementares e especiais são autorizados por lei, segundo a Lei 4.320, e abertos por decreto do Executivo, sendo que pode ser a própria LOA responsável por autorizar os créditos adicionais suplementares. O crédito adicional suplementar pode ter uma autorização na própria Lei Orçamentária Anual. Lembrando do princípio da exclusividade e as suas exceções. Quais são as exceções ao princípio da exclusividade? Primeiro, autorização para a abertura de créditos suplementares. Então, a lei diz que a própria Lei Orçamentária Anual pode ter essa autorização e os créditos suplementares, eles são abertos por lei, podendo ser a própria Lei Orçamentária Anual ou uma lei específica. Os especiais têm que ser lei específica. E sempre que eu abro uma lei sempre que eu faço uma lei, elaboro uma lei para a abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, eles devem ser regulamentados por decreto, segundo a Lei 4.320. Seguindo ainda, a Lei 4.320 cita em seu artigo 43 quais são as fontes de recursos que poderão dar suporte, que poderão ser utilizadas nas alterações promovidas na Lei Orçamentária Anual, desde que não comprometidas na suplementação de outras despesas. Claro, né? Da onde que eu vou tirar dinheiro para fazer essa abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais? Vamos dar uma olhadinha o que a lei fala para nós? A lei diz o seguinte, a lei não cita, né, ainda seguindo esse mesmo raciocínio, a lei não cita os créditos extraordinários, né, como essas fontes de recursos, pois eles independem da existência de recursos pelo caráter de urgência e imprevisibilidade. Você já deve ter visto aí na TV, em programas da TV, aconteceu uma catástrofe num determinado município. O governo do estado decreta estado de calamidade pública, que é um estado de exceção, né? Exceção. Por que exceção? Porque você vai ter que dar atendimento imediato para a população, porque existe um estado, né, de calamidade pública, de caos naquele município. Quando é decretado o estado de calamidade pública, eu posso sim abrir os chamados créditos extraordinários para fazer gastos, onde eu posso pegar o recurso da onde eu tiver. Eu não posso precisar ter um recurso específico para aquele crédito extraordinário. Eu posso pegar esse recurso da onde tiver. Normalmente acontece quando você decreta estado de calamidade pública, o governo federal ou o governo estadual já manda os recursos para o município. Daí esse recurso já é utilizado lá para comprar lona preta, comprar alimentos, comprar remédios para atender a população naquele estado de emergência, daquela catástrofe, né? Seguindo ainda, quais são os recursos? Segundo a lei, vejam, os recursos para fins de abertura de créditos suplementares e especiais, desde que não comprometidos, são o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos pegar novamente um exemplo da nossa vida. Você chega no final do mês, por exemplo, no mês de julho,
Chega no final do mês de julho, você faz o teu orçamento para o mês de agosto. Você diz, em agosto eu vou receber 1.000, eu vou gastar 1.000. Só que chega no final do mês de julho, você olha para o teu bolso, para a tua carteira e você vê que lá tem, por exemplo, R$200 que sobrou do mês anterior. Você diz, opa, sobrou do mês anterior, então eu vou poder gastar no mês seguinte. Ótimo. Na administração pública também é assim. Chega em 31 de dezembro, eu posso constatar que sobrou recursos que não estão comprometidos, os chamados superávit financeiro, que é tudo que eu tenho de dinheiro menos tudo que eu devo no curto prazo, pensando em administração pública. Sobrou dinheiro, opa, posso gastar em áreas prioritárias para a população? Posso. Só que eu tenho um problema, eu tenho um orçamento que já foi aprovado lá no ano anterior. E agora, como é que eu faço para gastar esse dinheiro? Eu vou ter que fazer um suplemento a esse orçamento, um crédito adicional suplementar ou especial, usando como base aquela sobra de caixa que eu constatei somente em 31 de dezembro no fechamento do ano. Por isso, é um recurso hábil para a abertura dos créditos suplementares e especiais. Olhando ainda a nossa tela, eu tenho os provenientes de excesso de arrecadação. O que é o excesso de arrecadação? Aquela arrecadação a mais que eu tenho do previsto. Então, eu tinha previsto que eu ia arrecadar 1.000 e arrecadei 1.200. Mas se eu tinha previsto que eu ia arrecadar 1.000, eu tinha previsto também um gasto próximo de 1.000, não é isso? Mas agora eu arrecadei 1.200, será que eu posso gastar 1.200? Posso, desde que eu aumente o orçamento, aumente a autorização para gastar, que é o orçamento, em mais 200, não é? Tranquilo, não tem problema nenhum. Eu aumentei a minha arrecadação além daquilo que eu tinha de previsão, eu vou aumentar a minha despesa, só que dentro da lei. Seguindo ainda, o que mais que nós temos aí na Lei 4.320? O terceiro, os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Vejam, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O resultante da anulação total ou parcial de créditos adicionais orçamentários ou de créditos adicionais autorizados em lei. Quer dizer que eu posso fazer alterações no meu orçamento. Por exemplo, eu tenho autorizado para gastar com pessoal, despesa de pessoal, salários, 1.000. Só que eu não vou gastar 1.000 naquele ano. Eu vou gastar só 800. Então não é justo que eu pegue aqueles 200 que estão sobrando no meu orçamento de autorização e passe, por exemplo, para a compra de remédio? Pode ser, porque eu estou precisando lá em remédio, mas não estou precisando lá no gasto com pessoal. Tá ok? Então, essa alteração do orçamento também pode servir de recurso para a abertura de créditos adicionais, né? E ainda o produto de operação de crédito autorizado em forma que juridicamente possibilita o Poder Executivo realizar. Operação de crédito. Quando nós falamos de operação de crédito é empréstimo. E vejam, muitas vezes o Poder Executivo, o gestor, ele não inclui no orçamento um gasto com base em um empréstimo. Por quê? Porque para conseguir esse empréstimo é muito complexo. Eu tenho que ter autorizações, eu tenho que atender toda a legislação, então ele não inclui. Mas ele pede esse empréstimo. Por exemplo, vai lá no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no BID, e pede o empréstimo. Tem todo o trâmite, leva lá alguns meses, sai o empréstimo. Daí eu olho para o orçamento, digo, opa, mas no orçamento eu não tenho previsto essa entrada de dinheiro do empréstimo e, por consequência, não tenho previsto a saída do dinheiro lá para a construção da obra, seja lá o que for. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o meu orçamento com base nesse dinheiro do empréstimo, que não estava no orçamento, e gastar ele no que for necessário, né, conforme a autorização que eu tenho dentro do orçamento e para a finalidade que aquele empréstimo foi contratado. Não é isso? Muito importante este ponto, né, esses recursos para abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais. E, por fim, temos o nosso concluindo, né, que são os principais pontos desse nosso encontro de hoje. E o que eu tenho que ficar atento? Primeiro, as características, né, e as particularidades dos créditos suplementares, especiais e extraordinários. Lembrando, os créditos suplementares, suplemento, complemento. Os créditos especiais, aqueles que vão criar algo novo dentro do orçamento. E os créditos adicionais extraordinários,
são aqueles que não tinham previsão, não existia previsão, porque não existia a possibilidade da ocorrência, que é uma catástrofe, né, um desastre natural e assim por diante, mas que eu preciso sim atender às necessidades da população. E esse conteúdo é muito importante por quê? Porque os créditos adicionais suplementares especiais e extraordinários serão sim contabilizados pela contabilidade pública. Tá ok, pessoal? Bons estudos a todos e até mais.